Ora, muito bom dia, muito obrigado por terem vindo a esta segunda conferência de Smart Cities. Eu vou aqui fazer um ligeiro enquadramento, muito breve, depois começarmos a nossa sessão de trabalho. Na minha opinião muito pessoal, estamos num momento absolutamente extraordinário de fazermos melhores cidades. Nunca tivemos ao longo dos tempos uma oportunidade tão emocionante mesmo, porque pela primeira vez o que se sente é que quer os políticos, quer as empresas privadas, de todos os setores, quer os cidadãos, estão muito empenhados em termos cidades mais inteligentes. As cidades inteligentes sempre foram pensadas desde o tempo dos romanos, para não ir mais para trás. Todos foram tentando evoluir, perceber as melhores maneiras de gerir uma cidade, de fazer face aos vários problemas que vamos encontrando ao longo de uma gestão de uma cidade. Gerir uma cidade é gerir conflitos, mas nos tempos de hoje é gerir problemas nunca imaginados ou pensados. Estamos a assistir, como sabem, a problemas gravíssimos de alterações climáticas. Ontem o sul de França esteve inundado, semana passada ao norte da Dinamarca, Lisboa, devem ter reparado, de vez em quando também temos esses problemas. Génova esteve debaixo d'água. A maneira como é que atacamos esse tipo de problemas. Viram esta semana a baixa do petróleo e o problema que isso acarreta em todo o problema energético, sendo que existem hoje inúmeras soluções de renováveis, desde os painéis, a eólica, a outras soluções que nos permitem termos outro tipo de energias. Percebemos claramente que todas as cidades estão preocupadas com o problema da mobilidade, todas as cidades estão preocupadas com o problema dos resíduos, todas as cidades procuram se conhecer a si própria, planeando-os ou tentando-as planear da melhor maneira possível. Temos hoje uma série de possibilidades, nomeadamente por via das telecomunicações, para termos uma melhor gestão de toda a informação que uma cidade, seja ela pequena, seja ela média, grande ou mega cidade, a maneira de melhor gerirmos os diversos sistemas que existem numa cidade, os problemas da água, os problemas, como também tivemos no outro dia, com o problema que aconteceu em Vila Franca, de fiscalização e de boas práticas em relação à qualidade do ar, com o caso que aconteceu com a Legionela. Enfim, é um caso extremo, mas todos temos de estar preocupados com a poluição atmosférica. Assistimos todos os dias a problemas ligados ao ruído, assistimos todos os dias nas cidades, pelo menos maiores, com maior fluxo de trânsito, aos carros que vêm da periferia para dentro da cidade e que criam uma série de problemas. As cidades que nas partes antigas mais desertificadas e na periferia mais habitadas, problemas de natalidade, problemas de velhice e de termos que arranjar soluções de uma melhor assistência aos idosos, problemas do sem-abrigo e da maneira como é que podemos unir esforços para resolver essa chaga social. No fundo, existem tantos problemas e tantas soluções para os resolver individualmente que, como eu disse, é emocionante, porque nesta altura nós, se formos inteligentes, o primeiro objetivo de sermos inteligentes é unir esforços.
Vamos ter aqui uma série de apresentações, que espero que sejam todas elucidativas, certamente serão todas diferentes umas das outras, mas este é um primeiro passo. Eu julgo que para a terceira conferência nós já vamos ver muito mais coisas concretizadas e sentirmos que de facto vale a pena mesmo sermos mais inteligentes, e a maneira mais inteligente de termos cidades inteligentes é unir esforços. Estou com muita expectativa de ouvir as apresentações de hoje e é isto que me cabe aqui iniciar esta segunda conferência, agradecendo desde já a Lisboa é Nova, porque mais uma vez pôs todo o seu esforço e empenho na organização desta conferência. E, portanto, vou iniciar os trabalhos, não eu, chamando as pessoas que estão alinhadas para esta conferência, nomeadamente o Paulo Carvalho, bem nada, para já começa assim, até já. Vamos a isto. Muito bom dia. Eu não sei se o microfone está a funcionar. Este aqui está a funcionar? Não? Então eu falo por aqui. Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiro o convite que me foi feito pela organização da conferência. E eu fui convidado como investigador, académico, alguém que estudou um conjunto de coisas que têm a ver com o futuro das cidades e com o futuro em particular, não necessariamente as cidades. Eu passei os meus últimos 17, 18 anos a trabalhar numa área que em Portugal se chama prospectiva e que tem a ver com como é que nós podemos pensar e agir sobre o futuro. Ou seja, que tipo de ferramentas, conceitos, como é que nós podemos olhar o longo prazo, como é que nós podemos transformar o longo prazo em qualquer coisa que é útil no curto prazo, como é que nós podemos identificar algumas tendências ou construir cenários e fazer com que essas tendências, esses cenários sejam relevantes e úteis para a tomada de decisão hoje. Nos últimos 3 anos e meio, assumi responsabilidades na Câmara Municipal de Lisboa e sou diretor municipal de Economia e Inovação na Câmara Municipal de Lisboa. Eu vou tentar separar um bocadinho aqui as águas, mas vai ser muito difícil para mim falar sobre o futuro das cidades e não falar sobre a cidade de Lisboa. E, portanto, eu vou utilizar a cidade de Lisboa como um caso, um exemplo de algumas das coisas que eu acho que são relevantes para o futuro das cidades. Não vou utilizar a cidade de Lisboa como o caso único daquilo que é relevante para o futuro. A primeira intervenção que eu gostava de fazer tem a ver com... O vereador Sá Fernandes enquadrou muito bem as questões das cidades. As cidades são o sítio perfeito para fazer e para pensar. E se essa noção é muito evidente para quem não trabalha em nenhuma Câmara Municipal ou não tem responsabilidades diretas numa Câmara Municipal, quando nós assumimos um desafio numa cidade, como é, por exemplo, o meu caso, um diretor municipal de Economia e Inovação, era algo que não existia, não existe em mais nenhuma cidade portuguesa, acho eu. É alguém que tem responsabilidades na área da economia, da inovação, do conhecimento, do empreendedorismo. E isto não é normalmente, não são as áreas nucleares que as cidades têm como preocupação central, em Portugal, pelo menos. Não quer dizer que não haja cidades que tenham algumas equipas ou grupos de trabalho que trabalham nessas áreas, mas esta foi uma decisão tomada há cerca de 4 anos atrás, na cidade de Lisboa, haver uma direção municipal, que é uma direção geral, que trabalha estas áreas. E esta foi uma decisão arrojada, muito ambiciosa, e que tem um conjunto de implicações para o futuro, penso eu, também de outras cidades em Portugal. Porquê? Porque basicamente é colocar um conjunto de áreas que tem a ver com o futuro das próprias cidades dentro da órbita da responsabilidade das mesmas. E isso é muito importante por várias razões. Uma das razões é que as cidades são de facto um espaço perfeito para fazer duas coisas que muitas vezes não estão ligadas ou que muitas vezes é muito difícil ligar uma com a outra, que é pensar, antecipar, pensar estrategicamente, pensar numa visão para uma cidade, numa visão para um país e depois estabelecer aquela ligação entre a antecipação, aquilo que nós achamos ou aquilo que pode acontecer e a ação. Essa é das coisas mais difíceis que existem, porque muitas vezes esta ligação entre a antecipação e a ação é extremamente frágil.
muitas vezes não é conseguida. Ou seja, nós muitas vezes não conseguimos perceber como é que as decisões são tomadas em função de um conjunto de antecipações ou de reflexões sobre o futuro. As cidades são o espaço perfeito para fazer esta ligação. Ou seja, se há entidade com uma dimensão e com uma morfologia perfeita para fazer esta ligação, são as cidades. Porque as cidades exigem um planeamento que não é mecânico, é um planeamento que muitas vezes não só é feito com as pessoas e com os atores, mas muitas vezes é um planeamento em que nós trabalhamos quase de uma forma sequencial, mas imediata, entre aquilo que queremos ser nos próximos 10 anos, e não estou a falar só de Lisboa, aquilo que queremos ser nos próximos 10 anos, e a capacidade de, no dia seguinte, começar a trabalhar com os atores que estão no território a construir essa ideia, essa estratégia e essa visão que nós temos para o futuro de uma cidade nos próximos 10 anos. Isto é muito mais difícil de fazer ao nível nacional, ao nível do Estado. É muito mais possível e muito mais fazível a uma escala da cidade. E por isso é que aquela nota que está ali, que é a ideia de que como é que nós podemos pensar, antecipar e refletir estrategicamente e depois executar. Só há uma possibilidade de o fazer. Essas pessoas compreenderem o que é que nós queremos, porque não somos nós, decisores políticos ou entidades públicas, que vamos executar, que vamos fazer, são as pessoas individuais, são as empresas, são as universidades, são os diferentes atores, os diferentes stakeholders, e só há uma possibilidade dos stakeholders fazerem e executarem qualquer coisa que tenha esta componente estratégica, é se apropriarem e se ficarem mobilizados. E isto é um terceiro vértice fundamental para passarmos da antecipação para a ação. E é aqui que as cidades fazem a diferença. Porque é na apropriação cognitiva, ou seja, perceber o que é que nós queremos fazer, o que é que esta cidade quer ser, e uma apropriação emocional. Acreditarem que faz sentido e que é possível fazer. Nós, na cidade de Lisboa, definimos um statement para os próximos anos na cidade de Lisboa, na área da economia, da inovação e do empreendedorismo, que é fazer da cidade de Lisboa uma das cidades mais competitivas, inovadoras e criativas da Europa. Este statement, esta frase, demora 5 segundos a fazer e não custa nada. Pode ser assim, podia ser de outra maneira. Mas define uma coisa, quando o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa apresenta esta frase com uma ambição e com uma visão para as áreas da economia, da inovação e do empreendedorismo, isso é uma assunção de um compromisso e de uma ambição da cidade, que pode parecer um pouco distante, mas não é distante a partir do momento em que as pessoas, os atores, começam a executá-la. E quando se começam a apropriar e quando se começam a mobilizar. Isto só é possível fazer, ou é muito mais fácil de fazer, nas cidades. E por isso é que aquela ideia que está ali, que parece uma ideia de pouca importância, pensar, mobilizar e executar, é tão importante. Outra coisa que é fundamental nas cidades e que é, de facto, extraordinariamente importante hoje em dia e vai ser muito importante no futuro das cidades, é a ideia de pensar a diferentes horizontes temporais. Ou seja, isto é importante em qualquer escala, mas nas cidades é muito importante. Se nós quisermos pensar a 10 anos de distância ou a 20 anos de distância, há questões ambientais, da sustentabilidade, questões geracionais, questões de alteração dos modelos sociais, que só é possível pensar a 10, 20 ou mais. Mas há uma questão que é, temos sempre que ser capazes, quando pensamos o futuro, de pensar o futuro a diferentes horizontes temporais. Ou seja, pensar o longo prazo e, simultaneamente, começar com o curto prazo. Ou seja, começar logo a pensar no longo prazo e, simultaneamente, no curto prazo. Executar, fazer, começar numa determinada direção. Depois há um conjunto de desafios nas cidades hoje em dia que nós todos conseguimos perceber, em particular quem tem responsabilidades nas cidades, que é esta luta, uma espécie de dicotomia que existe entre ser inovador numa cidade, por exemplo, ao nível do espaço público, ser inovador e também exigir regulação. As cidades e as economias, e a economia está a ser atravessada por um conjunto de grandes forças globais, eu vou-vos apresentar aqui algumas, não vou falar sobre elas, mas há um conjunto de grandes forças globais que nós podemos chamar mega-tendências ou o que quer que seja, que estão a atravessar a nossa vida, a forma como nós trabalhamos, a forma como ficamos ou não desempregados, a forma como as cidades são competitivas ou não, como os países são competitivos ou não. E há aqui uma questão fundamental nas cidades que é regular, restringir ou permitir a inovação. Isso é possível ver em coisas que são muito tecnológicas e é possível ver, às vezes, a dificuldade em gerir situações que nada de tecnologia têm. A street food, por exemplo. Ou seja, regular ou não regular. Entidades como os tuk-tuks,
para quem está na cidade de Lisboa. Regular, muito ou não regular. Uber e a luta e a guerra que há em todas as cidades do mundo com os taxistas. Regular ou não regular. Airbnb. Desfragmentação completa das cadeias de valor ao nível do turismo, do alojamento. Regular ou não regular. O campo de batalha de muitas destas coisas, solar roadways, para quem não sabe, são aquelas questões de a possibilidade de hoje em dia nós termos pavimentos que são passíveis de absorver energia solar e alimentar e eventualmente até entrarem na rede elétrica. São coisas que estão a ser agora cofinanciadas em plataformas de crowdfunding, por exemplo. Regular ou não regular? O campo de batalha da regulação versus inovação são as cidades. Aliás, o Sr. Vereador que está aqui, ou os Srs. Vereadores que estão na sala, sentem isso na pele. Regular, restringir ou deixar que a cidade seja um espaço para prototipar, para experimentar, para que seja possível ter novos conceitos, novos serviços, novos produtos, novas experiências que se acontecem e dão resultado numa cidade como Lisboa, dão resultado em qualquer outra cidade e são passíveis de replicar. Quando isto é feito por startups que nascem e são criadas na cidade de Lisboa ou noutra cidade de Lisboa e esses produtos e esses serviços são passíveis de terem sucesso nesta cidade, elas vão ser passíveis de terem sucesso numa outra cidade. E essas empresas, que são criadas numa cidade como Lisboa, passam a ser empresas ou startups que já não são de Lisboa, são do mundo. E é isso que nós estamos a tentar fazer e é isso que todas as cidades estão a tentar fazer. E vou falar um bocadinho, alguns minutos também, sobre isso. As cidades são também um espaço. As cidades são todas muito diferentes umas das outras, mas as cidades são um espaço de colaboração, de parceria, de participação, de co-criação, mas há uma frase que toda a gente hoje em dia conhece, que é a competição internacional, a competição na era da globalização não se faz entre nações, se faz entre cidades. Não é entre países, é entre cidades. Toda a gente concorda com isto, mas o que é que isto significa exatamente? Bom, na minha opinião, significa que as cidades, a escalas diferentes, devem ser capazes de competir. Competir por um conjunto de coisas. Na área onde eu estou mais ligado, é competir pela atração de empresas, é competir pela atração de investimento, é competir pela atração de projetos estruturais e é competir pela atração de talentos. E isto é muito difícil, porque as cidades todas estão a ir exatamente na mesma direção. E é uma competição que é cada vez mais agressiva, cada vez mais difícil. Mas é uma competição e é um caminho que não tem alternativa. Colaborar, fazer parcerias, claro, mas também competir. E competir a diferentes escalas. E, portanto, as cidades também são o espaço perfeito para competir pela atração de investimento, de empresas, de talentos, de projetos estruturantes, etc. Porque é isso que nos vai gerar o complemento daquilo que é o crescimento orgânico. Ou seja, a capacidade de construir na cidade de Lisboa, ou de criar na cidade de Lisboa, ou numa cidade qualquer, a possibilidade de ter as condições para que as pessoas possam criar as suas empresas, possam trabalhar, para que possam equilibrar a sua vida familiar com a sua vida profissional. Mas isto é o crescimento orgânico que as cidades devem ser capazes de gerar. Funcionar bem, serem eficientes, trabalharem em função das pessoas, permitirem que as pessoas tenham qualidade de vida. Há outra parte das cidades que não é o crescimento orgânico, que é o crescimento que deve vir de fora. E isso é uma competição muito intensa. E não há nenhuma cidade com dimensão para competir no mar alto que se deva resguardar e que se deva defender num pequeno porto-abrigo. Isso é uma ambição. Isso é uma ambição. Esta primeira imagem que está aqui é a nova capa do disco dos YouTube, para quem não conhece. Aquele é o baterista, o Larry Mullen. E aquela obra foi feita pelo Vils, que teve agora, é um artista português. Esteve agora em exposição ali na Fundação EDP e simbolicamente eu escolhi esta imagem porque ela representa muito aquilo que as cidades são. As cidades são coisas onde as coisas acontecem, onde a arte, a criatividade que se transforma em qualquer coisa que pode ser global, que pode ser um negócio global, que pode ser um projeto global, que pode ser uma criação que nos leva para o mundo e que pode ser feita numa parede de uma cidade. Aliás, a cidade de Lisboa é um exemplo perfeito de tudo o que tem a ver com a street art. E, portanto, esta é uma simbologia da ideia orgânica que as cidades têm. Quando nós falamos no futuro das cidades, quando falamos em cidades inteligentes, não estamos necessariamente a falar naquilo que nos vai ocupar, ou pelo menos a vocês, na parte da tarde, que é a tecnologia. A tecnologia é fundamental, mas há muito mais nas cidades do que a tecnologia. E a tecnologia sempre em função de qualquer objetivo. Esta é a ideia que eu estava a transmitir há bocadinho. Isto pode parecer tudo muito interessante,
De facto, nós queremos ser competitivos, queremos ser inovadores, queremos ser inteligentes, queremos ter cidades com capacidade de se afirmarem na componente digital, cidades verdes, cidades sustentáveis, cidades com qualidade de vida. Queremos e querem todos. E, portanto, aqui a determinação, a ambição, a coragem, às vezes, que os autarcas devem colocar neste tipo de batalhas, neste tipo de ambições, é determinante. E os autarcas são as pessoas que conseguem fazer simultaneamente isto. Um autarca, um presidente ou um vereador de uma cidade, é alguém que está muito próximo de um CEO de uma empresa. Embora uma empresa seja completamente diferente de uma cidade, porque um CEO num conselho de administração, mesmo numa empresa muito grande, consegue alterar o rumo do navio, numa cidade as coisas são muito mais difíceis de fazer, porque é uma entidade orgânica, muito diversificada, com um conjunto de atores muito diferentes. Não há nenhum Presidente da Câmara que diga é para ali que nós queremos ir, e quando olhar para trás pode não estar lá ninguém, e ninguém ter seguido aquele caminho, aquela visão. Há uma arte na capacidade de decidir, de gerir, de mobilizar e de apropriar uma população e um conjunto de atores. Mas os autarcas, a quem gera cidades, são as pessoas que mais facilmente, ou que têm a capacidade de fazer com que estas coisas que eu comecei por dizer possam acontecer na realidade. A única diferença é que está toda a gente a fazer a mesma coisa e está toda a gente com este tipo de ambições e com este tipo de vontade de fazer estas coisas. Hoje em dia nós temos a noção clara de que as nossas vidas, o nosso trabalho, as nossas empresas, os nossos países, as nossas cidades estão a ser atravessadas por um conjunto de grandes forças globais. A ideia aqui não é falar sobre as forças globais que estão a atravessar a economia, a sociedade global, mas é uma ideia que eu acho que é importante, que é quando nós falamos em emergência de novas economias, e uma alteração na geometria, no equilíbrio geoeconómico ou geopolítico que está a acontecer no mundo e que está continuamente a acontecer, nós temos de ter muita atenção sobre o que é que está a acontecer. Mas não é só de agora. Quando nós falamos no envelhecimento da população nos países ocidentais, ou quando nos aproximamos um bocadinho mais e percebemos que em Portugal o envelhecimento é das coisas mais, não direi trágicas, mas que vão ter um impacto extraordinário na nossa capacidade de nos afirmarmos no futuro. Curiosamente são 3 envelhecimentos, não é? Porque é o envelhecimento da população em geral, o que altera completamente a nossa pirâmide etária e põe em causa alguns dos nossos serviços, dos nossos sistemas, como o sistema de pensões. É o envelhecimento da população ativa, que são as pessoas que estão a trabalhar e que são cada vez mais velhas, o que significa que vamos ter cada vez mais dificuldade em navegar e arranjar formas de estarmos na crista das novas vagas tecnológicas, porque temos uma população ativa que é mais envelhecida e que vai ter menos capacidade, menos flexibilidade para agarrar estas novas tendências, algumas delas eu vou falar aqui, e depois é o envelhecimento da população muito idosa, o que significa que, por mais tecnologia que nós consigamos colocar ao serviço na área da saúde, na área do bem-estar, para populações muito idosas, as pessoas, quando são muito idosas, precisam de cuidados de saúde e cuidados de proximidade que têm que ser prestados por pessoas, pelo menos nos próximos 20 ou 30 anos. E isso vai ser um desafio extraordinário para todos nós. E é um desafio hoje em dia nas cidades também, nos países. Portanto, quando nós falamos na água, estão aqui alguns deles, quando nós falamos em alguns dos grandes desafios, a questão que se coloca às cidades, aos países e às cidades é como é que nós podemos aproximar algumas destas grandes forças e trabalhá-las no sentido de as transformar, de as ultrapassar enquanto dificuldades, mas de as aproveitarem grandes oportunidades. Isto é um grande desafio que qualquer cidade com a dimensão deve tentar fazer. O envelhecimento, a alteração, mudança tecnológica e a convergência tecnológica. Qual é a função da cidade de Lisboa na competição internacional? Estas grandes forças globais, que são forças globais e que são visíveis, toda a gente nesta sala as conhece, como é que nós podemos transformá-las em oportunidades? Como é que nós podemos aproximá-las de nós e transformá-las em qualquer coisa que possa ser trabalhada em nosso benefício? Isto é feito e deve ser feito nas cidades como é feito nas empresas. Por exemplo, uma PT ou uma grande empresa de telecomunicações faz isto, como qualquer outra empresa, como a Daimler ou como a Siemens fazem isto. Como é que nós aproximamos grandes forças do futuro e as transformamos em oportunidades no futuro? É claro que isto se pode transformar em coisas um bocadinho mais específicas das próprias cidades e dos próprios territórios urbanos. E aí temos coisas um bocadinho mais específicas. E então aqui já começamos a entrar em algumas das áreas, que algumas delas vão ser faladas aqui, a Catarina Celada vai falar algumas delas, tudo o que tem a ver com as Smart Cities, tudo o que tem a ver com a Internet of Things, ou seja, a possibilidade de nós termos computação espalhada em todo lado, sensores em todo lado. Ou seja, a cidade é inteligente, não apenas porque temos que dar inteligência às pessoas, mas porque ela própria, fisicamente, e em termos de capacidade de computação e capacidade de interação humanos e máquinas, vai ser cada vez mais inteligente.
Como é que nós conseguimos aproveitar as oportunidades? Para uma grande empresa, isto é uma área de mercado brutal. Qualquer grande empresa que esteja aqui nesta sala sabe que, e muitas delas têm, unidades que se chamam Smart Cities. Porque é um grande mercado. Na cidade, deve ser uma grande oportunidade de se transformar e de aproveitar algumas destas coisas. Eu gostava de falar agora de algumas das coisas que estão muito em cima. Durante esta sessão, certamente que se vai falar sobre muitas coisas que têm a ver com o futuro das cidades, muitas coisas sobre a tecnologia, muitas coisas sobre a tecnologia de informação, Há aqui um conjunto de coisas que hoje em dia estão em cima da mesa e que são fundamentais na nossa economia e nas nossas cidades. E algumas delas nós ouvimos falar, outras estamos envolvidos e outras são oportunidades incríveis. Tudo o que tem a ver com o trabalhar em ecossistemas em clusters, tudo o que tem a ver com a capacidade de incubação de novos negócios, aceleração de novos projetos, startups, etc. A alteração profunda que está a acontecer no trabalho, com a emergência de espaços de coworking que existem na cidade de Lisboa e que estão conectados em cidade de Lisboa e em muitas outras cidades, como é óbvio. A ideia da economia colaborativa, a ideia de que hoje em dia há a acontecer uma alteração do paradigma na forma como a fabricação antigamente era feita em fábricas, e vai continuar a ser feita em fábricas, mas que hoje em dia, com tudo o que tem a ver com o movimento dos makers, os 3D printing, a fabricação aditiva, as hacker shops, os fab labs, tudo isso vai permitir fazer com que haja a possibilidade de nós termos indústria urbana, que era uma coisa impensável há 10 anos atrás. E as cidades devem ser capazes de estar na vanguarda e tentar apanhar estas pequenas tendências que estão a aparecer agora. E assim sucessivamente, com um conjunto de outras coisas. Eu gostava de dar aqui uma ideia só. As cidades são perfeitas para trabalhar ecossistemas e clusters. Os ecossistemas e os clusters precisam da proximidade, da ligação entre os atores. E vou-vos dar aqui um exemplo, vou-vos percorrer como é que a cidade de Lisboa constituiu e construiu, não a Câmara, os atores, com a Câmara a federar. As entidades públicas, na minha opinião, têm um papel fundamental e insubstituível. São as únicas que têm uma visão panorâmica sobre o sistema todo e são as únicas que genuinamente trabalham para o bem-estar e para o bem comum de uma cidade. É a minha opinião. E é por isso que nós conseguimos fazer este processo, que é de uma... Bom, isto é Nova Iorque, ecossistema tecnológico de inovação de Nova Iorque. Isto é Paris, isto é Lisboa. E agora gostava só de vos explicar como é que foi feito em Lisboa. Porque é uma coisa orgânica. Isto não é uma coisa que é desenhada com regra e esquadro. É uma coisa que é feita com as pessoas, com os atores, com as empresas, com o espaço de incubação e com os inovadores. E que todas as pessoas querem transformar a cidade de Lisboa numa cidade inovadora, criativa, etc. Nós começámos com um grande projeto, que é um projeto que todos vocês devem conhecer, que é a Startup Lisboa. Um projeto superiormente liderado pelo João Vasconcelos. É uma incubadora que está na cidade de Lisboa, está na baixa da cidade de Lisboa e é uma incubadora global, hoje. É uma incubadora que está no mundo, está nos circuitos internacionais. Depois federámos alguns outros projetos que a cidade de Lisboa, a Câmara é parceira, o Lispolis, que fica ali ao pé da zona de Telheiras, o Labs, que é ali na zona da cidade universitária, com a Faculdade de Ciências, e depois fizemos um movimento, há cerca de um ano e pouco, em que ligámos o que já existia ao que estava a aparecer, e foram muitas dessas entidades que quiseram fazer parte do ecossistema, dessa primeira geração de uma rede. E depois fomos ampliando a projetos que foram nascendo na cidade de Lisboa, que vinham já ter com a própria Câmara Municipal de Lisboa e com o ecossistema e diziam, nós queremos fazer parte da rede. E assim sucessivamente. A Câmara Municipal de Lisboa montou um Fab Lab. A política pública também pode ser uma política em que as subresponsabilidades, numa altura em que os privados não têm capacidade, porque o risco é muito elevado. Foi o que nós fizemos com o nosso Fab Lab, que está no mercado municipal, no anexo do mercado municipal. Ligámos outros Fab Labs que existem na cidade de Lisboa. Um Fab Lab é um sítio onde uma pessoa pode transformar uma ideia que é desenhada num software, num pequeno protótipo, sem precisar de ir para uma fábrica ou sem precisar de ir para um local distante. Pode fazê-lo num laboratório de prototipagem rápida. Iniciámos um processo que é, qual é que é o papel das universidades neste ecossistema? E juntámos e chamámos as universidades, as suas escolas de empreendedorismo, etc. E depois fizemos uma outra coisa que foi, na semana passada realizou-se em Lisboa a Conferência Europeia de Espaços de Coworking. Um espaço de coworking é hoje em dia o espaço para as pessoas trabalharem de uma forma diferente daquilo que era possível fazer no futuro. São espaços partilhados. E nós juntámos isto tudo. Agora, para que é que serve o ecossistema? Para além de ligar os atores. Serve para trabalhar coisas importantíssimas e que são fundamentais no futuro. E que nós todos ouvimos falar. Falhas de mercado. Como é que nós ligamos grandes empresas com startups? É muito mais fácil se tivermos um ecossistema, se tivermos um terreno fértil. Como é que nós ligamos a universidade de investigação com as empresas? É muito mais fácil se tivermos um ecossistema. Também há uma questão que é, não nos fechemos dentro do ecossistema local. Não nos fechemos dentro da cidade de Lisboa ou dentro da região de Lisboa. É fundamental que os ecossistemas e os clusters estejam em ligações com o mundo.
E por isso é que é muito importante que a cidade de Lisboa, por exemplo, tenha sido eleita a cidade empreendedora europeia de 2015. E é muito importante que os seus atores, as suas startups, ganhem e tenham visibilidade internacional. Porque senão, nunca conseguiremos estar na vanguarda das novas tecnologias, nunca conseguiremos atrair investimento e as empresas e as pessoas nunca viram para criar os seus projetos. Irão sempre para os hubs, que são os hubs internacionais. Londres, Paris ou Milão. Eu ia só passar... Já termino o meu tempo, não é? Ok. Deixem-me só... Os espaços de coworking são espaços extraordinariamente importantes e nós devemos ter a capacidade de incorporar estes espaços, esta nova forma de trabalhar também em políticas de inovação e em políticas de empreendedorismo. A ideia dos makers e a ideia da revolução industrial é fundamental. É muito importante apanharmos estas questões quando elas ainda estão numa fase inicial e sermos capazes de, em conjunto, aproveitar algumas dessas grandes tendências. Esta ideia da economia colaborativa, tudo aquilo que está a acontecer na economia, nos novos projetos empresariais, empresas que nós começamos a conhecer, são coisas que juntam alguns dos tópicos que vão ser o tópico que vão estar na agenda de qualquer pessoa no futuro. E aqui é um exemplo da economia colaborativa. E eu gostava de terminar a minha apresentação só dizer uma coisa. As cidades, para apanhar estas dinâmicas, estas mudanças de paradigma, estas inovações, precisam de pensar como é que vão gerir e como é que se vão organizar. Porque as cidades, tendencialmente, são estruturas relativamente pesadas, hierarquizadas e verticalizadas. E se nós pensarmos em estratégias para a sustentabilidade, estratégias de cidades criativas, estratégias de cidades ligadas com a resiliência urbana ou estratégias inteligentes, nada disto é vertical e tudo isto é transversal. E é por isso que muitas das cidades hoje em dia, para trabalhar o seu futuro, começam a ter Chief Innovation Officers e pessoas que apanham estas grandes oportunidades, porque são grandes oportunidades, que não estão dependentes de um ou dois vereadores, às vezes estão dependentes de vários vereadores. E isto é uma necessidade fundamental, porque há tanta oportunidade, há tanta capacidade de fazer as pessoas felizes, no sentido de terem trabalho, terem capacidade de fazer aquilo que mais gostam, que era uma pena que as cidades em Portugal não tivessem esta capacidade de apanhar algumas destes grandes projetos. Uma nota final. Isto não pode ser feito apenas em termos municipais e o grande desafio é como é que nós conseguimos fazer isto a uma escala metropolitana e regional. Porque só assim é que nós conseguimos ter escala para competir internacionalmente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi efetuado à Intelli para estar aqui a apresentar a sua experiência na área das Smart Cities e é de facto disso que eu vou falar, a experiência da Intelli, que hoje se define como um centro de inovação urbana na área das Smart Cities, e vou fazer esta apresentação a partir de 3 pontos essenciais. Por um lado, refletir um pouco sobre o conceito de Smart City, de cidade inteligente, um pouco para além da tecnologia, e depois falar de 2 plataformas, 2 novos arranjos institucionais em que a Intelli tem estado envolvida. Por um lado, a rede de cidades inteligentes em Portugal e depois o cluster de Smart Cities como um cluster emergente e a plataforma Smart Cities Portugal. Em primeiro lugar, então, falar das Smart Cities para além da tecnologia. Por que falar em cidades? Basicamente, hoje, e apesar do movimento de globalização, as cidades são a principal arena da competitividade territorial. De qualquer forma, pensamos que não tem sido dada suficiente atenção às cidades, nomeadamente aos atores locais, na definição das políticas regionais, nacionais e europeias. E é necessário aqui uma forte territorialização das políticas públicas. Aliás, a Agenda Urbana da Comissão Europeia, adotada recentemente, fala precisamente da necessidade de articular iniciativas territoriais às iniciativas setoriais que já estão em curso. Portanto, dar voz ativa às cidades, dar voz ativa aos governos locais, aos atores locais, na definição de políticas mais abrangentes, na definição das políticas regionais, nacionais e europeias. Isso é óbvio porque falamos em cidades, a pergunta que se segue é por que falamos em Smart Cities. Basicamente, as cidades são centros de inovação, de riqueza, de emprego, de criatividade, mas também são, como sabemos, espaços de necessidades, espaços de problemas, espaços de desafios.
Os números são conhecidos, mas nunca é demais referi-los. 50% da população mundial vive em cidades em 2012 e espera-se que esse número cresça para 60% em 2030. Acresce que 60% a 80% do consumo de energia acontece nas cidades atualmente, assim como 75% das emissões de carbono. Outra questão importante prende-se com as alterações climáticas e nós sabemos que 50% das cidades estão em risco precisamente pelos efeitos das alterações climáticas. É também por isso, por exemplo, que recentemente foi adotada, em ligação à iniciativa Pacto dos Autarcas, a iniciativa Meiers Adapt, precisamente com foco na adaptação às alterações climáticas, onde, em Portugal, as cidades de Lisboa e de Águeda já se comprometeram e subscreveram este novo compromisso. Depois, a questão da desigualdade, das desigualdades, que nos parece essencial. Desigualdades económicas, sociais e espaciais. 60% do PIB mundial em 2025 vai ter lugar nas 600 maiores metrópoles mundiais e não esquecer que, atualmente, no século XXI, 828 milhões de pessoas ainda vivem em favelas e para nós não há cidades inteligentes que não sejam cidades inclusivas. Poderíamos dizer que não há um conceito universal e consensualmente aceito de cidade inteligente. No entanto, se observarmos as estratégias, os programas e os projetos de Smart Cities, podemos observar duas grandes visões que, no fundo, espelham também duas grandes posições ideológicas. Por um lado, há uma visão muito centrada na tecnologia, na lógica comercial, e há uma visão mais centrada nas pessoas e nas comunidades. Obviamente são posições extremas, mas não deixam de ter impacto depois nos programas que estão em curso no terreno. A primeira abordagem, muito centrada na tecnologia, vê as cidades como sistemas urbanos a serem otimizados, há um foco muito grande no hardware e nos equipamentos, o que nos conduz necessariamente a um determinismo tecnológico. E, na nossa perspectiva, o determinismo tecnológico conduz necessariamente a polarização, a desigualdades, mais uma vez, espaciais, económicas e sociais. Neste modelo, há uma liderança clara das multinacionais e dos operadores de serviços e há uma visão que eu designo de neoliberal das cidades, as cidades como empresas, o que necessariamente nos conduz, mais uma vez, a um papel menos ativo das pessoas, a uma menor atenção dada às pessoas e às comunidades. Ao contrário, nós defendemos uma visão de Smart Cities centrada nas pessoas. As cidades são sistemas sociais complexos, têm vivências específicas, têm história, têm cultura e têm identidade e devem ser vistas como esses espaços de vivências e de interação entre as pessoas. Há um foco no cidadão, na melhoria da qualidade de vida das pessoas e, como já foi referido, um foco na ação colaborativa. E quando nós falamos em Smart Cities, não falamos apenas em tecnologias, em grandes investimentos em infraestruturas, em alterações radicais. Falamos também em inovações incrementais, em projetos de baixo custo e elevado impacto e falamos essencialmente numa ação colaborativa, onde poderemos usar novas metodologias, que já foram bastante referidas pelo Paulo, como crowdsourcing, crowdfunding, a sociedade da partilha, o do-it-yourself, a questão dos makers. E, portanto, estamos a falar essencialmente da cidade como um projeto coletivo, da cidade como uma interação de processos de inteligência coletiva. Se olharmos para o terreno, percebemos que existem várias estratégias, projetos e programas de Smart Cities que, de uma forma ou de outra, são marcados por uma ou outra visão, mas que são também bastante diferentes, não só do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista operacional. Temos projetos com diferentes objetivos, motivações, diferentes modelos de governação, diferentes parcerias, diferentes sistemas de financiamento, ou seja, não há um modelo único de Smart City e estamos aqui perante duas palavras-chave, a diversidade e a heterogeneidade. Temos cidades construídas a partir do zero e projetos de retrofitting. Temos níveis de maturidade destes projetos de Smart City bastante distintos. Temos projetos onde imperam as transformações radicais, o investimento em infraestruturas e temos projetos onde se aplica o conceito de Smart City a ambientes micro e também projetos que nós designamos de quick wins, são os projetos de mais curto prazo que pretendem
induzir impacto efetivo na vida dos cidadãos e assim mobilizar as pessoas para este processo de transformação coletiva. Projetos de curto prazo, como também referiu o Paulo, devem ser aliados a uma visão e a iniciativas de médio e longo prazo. Temos projetos de Smart City liderados pelos governos, pelo setor privado ou por parcerias público-privadas e que necessariamente têm diferentes fontes de financiamento, financiamento público, fundos europeus, fundos privados e a banca. Mais uma vez refiro, diversidade e heterogeneidade marcam os projetos de Smart Cities no mundo e por isso nós podemos dizer que no Rio de Janeiro, tanto é considerado um projeto de Smart City o centro de operações da Prefeitura, ligado à IBM, essencialmente associado à gestão de emergências, à prevenção de riscos, mas também podemos falar de um projeto Smart também no Rio de Janeiro, quando olhamos para a aplicação de metodologias de co-criação juntamente com as comunidades das favelas. E aqui está muito em voga a questão do mapeamento participativo das comunidades nas favelas do Rio de Janeiro. Isso é uma realidade, tanto mais que 65% dos moradores das favelas do Rio de Janeiro têm smartphone, 50% têm acesso à internet, o que facilita, de facto, a aplicação destas metodologias de mapeamento participativo nas favelas do Rio de Janeiro. Sendo a diversidade e a heterogeneidade os fatores-chave nestes projetos, a Intel defende um conceito sociotécnico de cidade inteligente, onde muito mais centrado nas pessoas, mas onde necessariamente 3 dimensões interagem. Por um lado, as tecnologias, obviamente, não como um fim, mas como um enabler, e aqui temos os equipamentos, o software e o hardware. Depois as pessoas, e aqui a educação, as qualificações, o capital social, a diversidade, e depois as instituições, as políticas públicas, a governação e a regulamentação. E o que é extremamente interessante é que estas dimensões evoluem a diferentes ritmos de mudança. E nós sabemos que a mudança tecnológica ocorre necessariamente a um ritmo mais elevado do que a mudança cultural e do que a mudança institucional, e cabe aos governos locais, aos atores económicos e sociais, ter a capacidade de gerir estes diferentes ritmos de mudança no sentido de fomentar a apropriação e a adoção das novas tecnologias pelos cidadãos. Portanto, um conceito centrado essencialmente nas pessoas, onde tudo depende das especificidades territoriais, das condições locais. Mais uma vez, não existe um modelo único. As Smart Cities não são apanágio das grandes metrópoles. É possível aplicar metodologias Smart em cidades grandes, em cidades pequenas, em cidades ricas, em cidades com populações menos favorecidas. E é um pouco com base neste conceito que foi lançada a Rede de Cidades Inteligentes em Portugal, que nós designamos de Rainer Living Lab, e que tem evoluído positivamente no sentido de uma maior agregação e de uma maior união de esforços. A Intel aqui tem um papel essencialmente como mobilizadora, facilitadora, agregadora, aceleradora de alguns movimentos, sendo que o foco e os grandes protagonistas são as cidades. Esta rede teve início em 2009, como sabemos, como rede piloto da mobilidade elétrica. Na altura integrava 25 cidades e focava-se essencialmente na questão da mobilidade, do teste e experimentação, quer dos postos de carregamento, quer dos sistemas de mobilidade inteligente. Em 2013, tivemos perante 3 grandes desafios. Por um lado, alargar tematicamente o âmbito da rede e passámos de uma rede piloto da mobilidade elétrica para uma rede de cidades inteligentes, onde abordamos outros temas, a governação, a inovação social, a energia, também a mobilidade, o turismo, a criatividade, etc., numa lógica de visão e conceito integrado de cidade inteligente. O segundo grande desafio foi aumentar o número de municípios da rede, porque de facto tivemos ou recebemos diversas manifestações de interesse e neste momento a rede integra 43 municípios, para além dos 25 municípios que já integravam a rede. O terceiro desafio foi termos de facto não só uma gestão técnica que tinha vindo a ser assegurada pela Intel, mas termos uma liderança política com capacidade de interação institucional e nomeadamente a nível internacional. O presidente, neste momento, do Comitê Estratégico da Rede é o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Almeida Henriques, e temos como vice-presidências o município de Castelo Branco
e o município de Almada. A rede funciona, de facto, como um laboratório vivo, portanto, todos estes municípios pretendem ser palcos de teste e experimentação de soluções urbanas inovadoras em tempo real, com forte participação dos cidadãos, e a lógica é claramente promover a partilha de boas práticas, de informação, de experiências inovadoras, que tenham depois capacidade de replicação, quer na própria rede, quer em cidades fora da rede, a nível nacional e internacional. Pretende-se também desenvolver projetos conjuntos, e aqui o Horizonte 2020 e o Portugal 2020 desempenharão um palco essencial para o desenvolvimento desses projetos, mas também, e uma coisa que eu não referi, para além deste ganhar de massa crítica e de escala, o poder negocial. Como eu referi anteriormente, as cidades necessitam de participar cada vez mais na definição das grandes políticas e das grandes políticas europeias, e aqui a agregação de esforços conduz necessariamente a um aumento do poder negocial destas cidades para fazerem defender os seus interesses também perante os governos, quer nacionais, quer regionais e também europeus. A rede vai trabalhar em termos de projetos em diversas áreas e bastante diversificadas, e que estão ali assinaladas: a governação, a energia, ambiente e edificado, a mobilidade, a sociedade e qualidade de vida e a economia e inovação. Portanto, não estamos a falar de uma rede que se circunscreve à questão da tecnologia, mas também aborda assuntos, como o Paulo referiu, ligados à economia, à inovação, à cultura e à criatividade, ao turismo, ao empreendedorismo e emprego e até à captação de investimento. Nós definimos em plano estratégico da rede 3 tipologias de projetos. Há projetos que têm a ver com a atividade de intelligence e, portanto, são projetos que se situam a montante e que têm a ver com a geração de informação, de indicadores que permitem suportar a tomada de decisão, e nós, com base nesses projetos de intelligence, podemos conceber um roadmap de necessidades comuns e aí perceber quais são os projetos onde a rede poderá participar como um todo e quais são os projetos onde participarão parcerias de municípios específicos com geometria variável no seio da rede. E temos então os projetos que serão integrados numa lógica de Smart City como um todo e os projetos setoriais que abrangem apenas um destes domínios, projetos na área da mobilidade, da governação, da economia e inovação. Apenas para referir que, ao nível dos projetos de intelligence, nós estamos a utilizar como ferramenta, e não é mais do que isso, o Índice de Cidades Inteligentes 2020. Este índice, que integra, à semelhança do próprio conceito de Smart City, 5 dimensões de análise e uma bateria de cerca de 100 indicadores, e as dimensões de análise são a inovação, a inovação, a sustentabilidade e a inclusão, e depois, como dimensões transversais, a governação e a conectividade. Nós já aplicámos este índice em 2012, 2 minutos, em 2012, numa primeira edição, e agora, em janeiro de 2015, vai ser lançada a nova edição, já tendo em conta os 43 municípios da rede. Não nos circunscrevemos aos números, também identificámos uma série de boas práticas, cerca de 150 boas práticas nas cidades portuguesas. A fotografia que está ali refere-se ao projeto BiAgda, partilha bicicletas em Águeda, nomeadamente bicicletas elétricas, e é também este esforço de mapear boas práticas e de projetar internacionalmente o que de bom se faz em Portugal que a rede ambiciona e tem como missão. A perspectiva é do alargamento geográfico. Neste momento estabelecemos um protocolo de colaboração com a Rede Espanhola de Cidades Inteligentes e, portanto, há uma rede ibérica que neste momento integra cerca de 100 cidades, onde já existem projetos que vão começar a ser desenvolvidos em conjunto em Portugal e Espanha, nomeadamente um projeto que tem a ver com empreendedorismo e inovação, e a perspectiva é de alargamento para a América Latina, onde já está em curso a concepção de uma rede ibero-americana de cidades inteligentes, e também estão em curso contatos preliminares para alargar a rede aos próprios PALOPs. Por fim, como já não tenho muito tempo, falar-vos de que as cidades são os protagonistas, mas há aqui oportunidades para outros atores, nomeadamente para as empresas. E o Paulo também referiu isso. Nós poderemos estar mesmo face à emergência de um novo cluster, uma nova economia, um cluster a que designamos de Smart Cities. E aqui há necessidades e oportunidades. Necessidades porque o mercado está a crescer,
e o crescimento é exponencial nas várias áreas que têm a ver com as Smart Cities e também em várias regiões. E isto é uma oportunidade para as empresas, para as cidades. Temos oportunidades nas políticas públicas, nomeadamente o Horizonte 2020, onde há calls específicas direcionadas para apoiar processos de Smart Cities, mas temos também necessidades. Isto é, estamos perante um mercado que é imaturo, que precisa de informação, precisa de conhecimento, para que possa ser visto como um cluster de facto integrado e estruturado. Este cluster de Smart Cities integra diversos atores, como eu referi, as cidades representadas pela rede RENER, universidades, empresas, clusters, empreendedores, investigadores e utilizadores. E é curioso, eu já vou acabar, é curioso afirmar que nós estamos de facto perante a emergência de novos arranjos institucionais. E quando falamos de Smart Cities, já não falamos de cada um destes atores isoladamente, mas falamos da emergência de novas instituições, de novas entidades que tendem a ser multidisciplinares, tal como o conceito de Smart City assim o exige. Vemos universidades como a Universidade do Porto, e nomeadamente a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a criar um centro de competências para as cidades do futuro, ou seja, a integrar todas as suas competências e capacidades na área das Smart Cities num único centro. Vemos a Universidade do Minho a lançar uma iniciativa de interação entre a universidade e as cidades, a UEM Cidades. Vemos também, e agora gostaria apenas de referir que estive em Barcelona no Smart City Expo World Congress, onde foi organizada uma mesa redonda específica sobre uma nova tipologia de entidades, os centros de inovação urbana, ou os laboratórios de inovação urbana, e onde houve a partilha de experiências, de facto, entre estas entidades em todo o mundo, que são novas entidades que podem apoiar diretamente as cidades no seu futuro. Por isso criámos a plataforma Smart Cities Portugal, que, para além da rede de cidades inteligentes, abarca todos estes atores, portanto, empresas, universidades, centros de investigação, e que pretende, de facto, afirmar Portugal como palco de desenvolvimento de tecnologias, produtos e sistemas de elevado valor acrescentado para cidades inteligentes a nível global. Esta plataforma, mais uma vez, pretende ser uma plataforma de advocacy, portanto, influenciar políticas públicas, uma plataforma de awareness, sensibilizar os atores para este novo paradigma urbano, as Smart Cities, ser acelerador no sentido de criar e alargar mercados e ser também uma plataforma de intelligence, de criação de informação e de conhecimento sobre o mercado. Prima os conceitos de cooperação, integração, demonstração e replicação nesta plataforma Smart Cities Portugal, que neste momento pretende, de facto, afirmar o cluster de Smart Cities como uma nova oportunidade para as cidades, mas também para as empresas, e não só para as grandes empresas, mas também para as startups. Por isso termino dizendo que ser uma Smart City é um processo, mais do que um fim em si mesmo, e levanta oportunidades para empresas, cidades e também universidades. Obrigada. Bom dia. Em primeiro lugar, quero desejar as boas-vindas, em nome da Enova, desejar as boas-vindas a todos, agradecer a vossa participação nesta conferência, também aos nossos ilustres convidados, agradecer a participação do Sr. Vereador José Sá Fernandes, do Dr. Paulo Carvalho, meu ilustre colega na Câmara Municipal de Lisboa, e da Sra. Doutora Catarina, e de facto agradecer as vossas apresentações, magníficas apresentações, que foram, enfim, deixaram-nos ansiosos por conhecer mais acerca daquilo que vocês pensam sobre cidades inteligentes. Nós não temos muito tempo para o nosso debate. Vou pedir à assistência, a quem quiser fazer perguntas aos nossos convidados,
o favor de ser o mais sintético e direto possível. Nós, enfim, era suposto nesta altura estamos já a fazer uma pausa para café, no entanto, eu penso que podemos ter mais 10 minutos, mais um quarto de hora para, enfim, colocar as questões que Vossa Excelência entenderem pertinentes aqui aos nossos ilustres convidados. Alguém está interessado em pôr questões relacionadas com as duas apresentações? Então, startups, inovação, não há nenhuma pergunta que queiram. Paulo, não sei se relativamente à tua apresentação deixaste alguma coisa por dizer Deixei imensos. Posso continuar agora? Posso continuar? Quebrar o gelo. Muito obrigado. Vou continuar então. Não, só uma nota sobre quando nós falamos em Smart Cities e quando falamos nestes grandes projetos, como a Catarina disse, é muito importante ter noção de que cada projeto de Smart Cities tem uma função específica numa cidade específica. E o caso de Lisboa é paradigmático. A cidade de Lisboa é uma cidade que não tem espaço para projetos greenfield, ou seja, quer dizer, não vai haver nova cidade, não vai haver construção nova em grande escala. E isso é uma grande oportunidade na cidade de Lisboa, que é como é que nós podemos trabalhar a inteligência, projetos de Smart Cities, e integrá-los com coisas que vão ser importantes na cidade de Lisboa, que é a reabilitação urbana, a resiliência urbana. E, portanto, este conjunto, este cacho de oportunidades que em Lisboa vão ser importantíssimas e que têm a ver com preparar a cidade para riscos sísmicos e para outro tipo de fenómenos cada vez mais extremos, e onde a cidade de Lisboa tem um risco muito elevado, preparar a cidade para responder a este tipo de situações, torná-la mais, ou seja, incorporar a inteligência física e digital na cidade para ela ser mais eficiente. E simultaneamente colocar isto junto da reabilitação e da transformação, que vai ser muito, muito importante na cidade de Lisboa ao longo dos próximos anos, ao nível do investimento na reabilitação. Se nós juntarmos a isto o empreendedorismo e a capacidade que isto tem de gerar emprego, de trazer novas pessoas e de criar emprego e empresas no centro da cidade, no coração onde este investimento vai ser feito nos próximos 10, 15, 20 anos, eu acho que é uma forma específica de pensar. E se nós formos para o Porto, a realidade é diferente, mas há de ser também com especificidades muito grandes. E, portanto, a ideia de que Smart Cities e este tipo de projetos não são coisas novas, e são coisas que nos permitem melhorar, aumentar a eficiência e sermos muito inovadores com o que já temos, seja no edificado, seja no espaço público ou noutro tipo de equipamentos. Eu acho que é muito importante alertar para o facto de que podemos estar a falar de situações muito diversas, não é? Ou seja, podem ser projetos de acupuntura, de inteligência, acupuntura de Smart Cities, e não de grandes projetos, como, por exemplo, nos países emergentes nós temos alguns exemplos. Não é? Portanto, acho que isto depende muito de cidade para cidade e também da visão e da ambição que as cidades tiverem de aproveitar estas novas dinâmicas. Aliás, fundos estruturais, portanto, há aqui um conjunto de financiamento que pode ser interessante em diferentes cidades, juntando várias coisas. Eu acho que é um bocadinho o que a Catarina está a dizer, não é só tecnologia, não é só sensores, não são só equipamentos tecnológicos, há uma combinação de coisas que nos pode tornar não só mais inteligentes a todos, mas também muito mais realizados, porque podemos criar emprego e novas empresas e novos projetos mais criativos, o espaço onde os jovens possam criar novos projetos, possam criar protótipos, possam criar e aproveitar estas novas dinâmicas, algumas delas que eu referi aqui. Agora, eu aproveitando isto para depois fazer uma pergunta à Catarina, eu ao longo destes últimos anos tenho sentido uma coisa muito motivadora. Quando visito Águeda, ou visito Évora, ou visito Porto, no fundo são os que vão Cascais, sinto que tudo está melhor, que as cidades estão melhores. E ao estudar a história das cidades, que é uma das coisas que me tenho dedicado nas últimas décadas, sempre foi assim. Sempre foi assim que o chamar a criatividade, a inovação, a dedicação de quem governava as cidades ao longo dos séculos foi aquilo que permitiu nós conhecermos as grandes cidades ao longo dos séculos.
porque houve numa determinada altura porque atraíram os artistas e temos o esplendor de Veneza, ou porque atraíam um determinado tipo de indústria e temos Londres, ou porque temos, enfim, uma série de chamamento à ágora de cada uma das cidades que elas passaram a ser conhecidas, que se desenvolveram ao longo da história. E o que eu sinto agora em Portugal, com a modéstia do nosso país, mas com esta coisa extraordinária que nós temos, é que eu de facto sinto isso. Quer dizer, a minha pergunta era exatamente nesse sentido, é que eu quando, enfim, vou ao fim de semana, em fé, em turismo, a passear, às vezes numa reunião destas, uma ou outra, mas o que eu sinto de facto, e nestas que estamos aqui, que hoje vamos aqui apresentar, para não estar só a falar de Lisboa, de facto eu sinto isso, quer dizer, sinto que em Águeda, em Cascais, em Porto, em Évora, apetece lá estar, está-se muito melhor. E portanto, se eu como turista me apetece lá estar, se calhar a atração de pessoas para estes sítios, para verem o que fazem, é este o caminho, é este o princípio de uma cidade supostamente, ou que nós queremos que seja inteligente, porque é esta, e ser inteligente é isto, não é? É nós gostarmos de estar nos sítios, e as pessoas que estão lá também, não só os que nos visitam, mas é esta rede que tem, no fundo, é esta troca de experiências, a maneira de nos atrairmos todos aos outros, que eu não me importo nada que Águeda, Cascais, Porto, Évora, bem, as outras todas, cada vez estejam melhores. Eu lembro das últimas visitas que fiz, a Viana do Castelo, a Aveiro, estão muito melhores, sinto-me muito melhor lá. E isso é tão bom que eu pergunto se esta rede serve exatamente para isso. Enfim, numa maneira mais romântica, vamos assim dizer, de pôr um problema. Obviamente que sim. Portanto, o objetivo desta rede é precisamente promover essa partilha de boas práticas, de informação, de conhecimento, de experiências inovadoras que, estando a acontecer numa cidade, possam ser replicadas, e aqui a replicação, a demonstração, a experimentação são conceitos-chave, que possam ser replicadas de forma positiva noutras cidades da própria rede. E depois também a questão da cooperação territorial, o desenvolvimento de projetos conjuntos entre as cidades da própria rede. Eu gostaria de dar um exemplo também para mostrar o que estamos a fazer em concreto e ligar um bocadinho à história do empreendedorismo. Nós, em articulação com a Rede Espanhola de Cidades Inteligentes, vamos lançar uma iniciativa que eles já implementaram em 2013 e que agora vamos implementar em conjunto em 2015, que é a iniciativa Startup for Cities, que tem precisamente a ver com a articulação entre empreendedores espanhóis e portugueses na criação de soluções urbanas inovadoras para as cidades. E aqui faz-nos um pouco pensar no conceito de empreendedorismo urbano. Como é que as cidades também podem ser palco e oportunidade para a geração de emprego, para a criação de riqueza, através da geração de novos negócios, da criação de novas startups. E elas, por si só, são palco para a geração dessas microempresas de duas formas. Por um lado, porque apresentam um conjunto de necessidades, um conjunto de problemas e desafios e que precisam de ser resolvidos através de novas soluções, novas aplicações, daquilo que designamos de soluções urbanas inovadoras. E, portanto, está aqui uma oportunidade. Outra oportunidade é fazer das cidades palcos de teste, de experimentação, de prototipagem dessas mesmas soluções, funcionando as cidades como arenas em tempo real, em contexto real de experimentação dessas soluções. E este projeto, em colaboração com a Espanha, pretende satisfazer precisamente essa dupla função das cidades, onde a RENER e a RESI, a Rede Espanhola de Cidades Inteligentes, lançarão um conjunto de desafios para os empreendedores, para os cidadãos, que depois apresentam um conjunto de soluções e aplicações que serão votadas pelas cidades e experimentadas e implementadas depois na realidade de cada uma, de acordo com a colaboração que se estabelecer entre empreendedores e cidades. E todas estas metodologias de que o Paulo falou também induzem de facto este espírito empreendedor. Eu li um artigo antes de ontem, em que falava que, por exemplo, a sociedade de partilha é uma grande oportunidade para o microempreendedorismo. E foi realizado um estudo no Reino Unido que quantifica exatamente a geração de riqueza e emprego derivada do microempreendedorismo face à questão da sociedade de partilha, da partilha de bicicletas, partilha de veículos, co-housing, co-working. Portanto, todos estes conceitos, estes novos estilos de vida, estas novas metodologias são também apetecíveis para o empreendedorismo e para a criação de novas empresas. Muito bem.
Não sei se alguém quer colocar alguma questão neste momento. Presidente da Câmara de Águeda. Sr. Presidente, faz favor. Bom dia. Eu aproveito para falar, já que estou a falar tantas vezes a cidade de Águeda. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Catarina e uma oportunidade que me proporcionou, e à Intel, que me proporcionou, há bastantes anos, de ir conhecer outras realidades, que eu penso que foi importantíssimo para ver o que é que outras cidades faziam, onde é que eles estavam. Isto não é para copiar. E mesmo a gente vai lá e vê aquilo que eles fazem e adapta à nossa realidade. Porque cada cidade é uma cidade e nós não podemos estar trazer as soluções e colocá-las diretamente na nossa realidade. Mas é importante eu acho que para o país, que aquilo que foi feito, que eu tive a oportunidade de fazer há alguns anos, outros autarcas fizessem, porque poderíamos andar mais depressa e caminhar mais rápido. As cidades estão mais bonitas. Não é só Águeda, Cascais, etc. Estão mais bonitas. Exatamente. Estão mais bonitas. Agora, há uma filosofia que, na minha perspectiva, os autarcas têm de ter. Tem de deixar de ser uma filosofia conservadora de ir fazendo, ir cumprindo os mínimos para arriscar e dar possibilidades aos seus cidadãos de arriscarem também. Porque tudo aquilo que nós falamos, que vocês falaram aqui assim, é estar na frente, é estar a inovar. É os poderes públicos estarem a ajudar a desenvolver e a criar novas oportunidades. Se os poderes públicos não entenderem assim a governação das suas cidades, dos seus concelhos, então não fazemos nada. Continuamos a arrastar-nos naquela senda. Depois, cidades inteligentes são um conceito ótimo, mas há aqui muita pedra ainda para partir, porque as pessoas precisam de sentir o que é isto. E acho que nós temos de começar por dar alguma coisa às pessoas que faça sentir, ver o seu trabalho facilitado. Embora nós nos concelhos tenhamos uma dificuldade, é que não somos comparáveis, os nossos municípios não nos comparam com o concelho ao lado. E por isso não temos uma grande possibilidade de mostrar que estamos num caminho correto. Mas temos de lhes fazer ver que antigamente era mais difícil. Por isso, todas estas tecnologias, e nós começámos por uma área do e-government, facilitar a vida às pessoas na relação com a Câmara, penso que fizemos aí um trabalho interessante e que facilitou a vida às pessoas e elas sentem isso. Mas é preciso dar um upgrade. E estamos a trabalhar isso intensamente para que possamos desfrutar daquilo que a tecnologia coloca ao nosso dispor. Porque a tecnologia é importante, mas é absolutamente secundária. Só serve para que nós possamos fazer mais coisas e melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dar uma última oportunidade. Não sei se há alguém na assistência, mais alguém que quer intervir. Muito bom dia, o meu nome é Tânia Marques, eu vim em representação da Quercus e, portanto, não posso deixar passar. E gostava de perguntar se esta questão das Smart Cities, e aproveito a doutora Catarina e o doutor Paulo, para tentar perceber se todo este conceito de Smart Cities também tem integrado o conceito de ambiente. Indiretamente, sim, com certeza, porque estamos a falar de sustentabilidade. Mas também gostaria de perceber se esta relação também é mais direta ou menos direta. Se temos uma preocupação direta com o ambiente ou se nas vossas equipas multidisciplinares, presumo, consiste também técnicos de ambiente, se é pensado de uma forma mais cuidadosa ou menos cuidadosa. Obrigada. Eu acho que a resposta deve ser dada pela Catarina. Não, o ambiente é uma das dimensões essenciais do conceito de cidade inteligente. Eu diria mais nestas equipas multidisciplinares que se formam para lidar com o conceito de Smart City, e estou-me a lembrar, por exemplo, no caso do Porto, onde o Centro de Competências para as Cidades do Futuro, em colaboração com a autarquia, que estão a criar essas equipas multidisciplinares para trabalhar, por exemplo, na área da mobilidade, não só engenheiros, economistas, técnicos do ambiente, mas até psicólogos, sociólogos, designers, no sentido de perceber os comportamentos das populações e compreender também como é que elas podem usar e adotar estas tecnologias. Estamos a falar no caso da mobilidade, mas poderíamos estender-nos a outros. Portanto, as equipas multidisciplinares integrarão pessoas com formação na área do ambiente, mas até áreas de formação mais insuspeitas, como a psicologia, a sociologia e o design. Portanto, todos nós teremos que contribuir para este novo conceito centrado nas pessoas.
Bom, se me permitem, de facto, as Smart Cities são indissociáveis do ambiente, são forçosamente indissociáveis do ambiente. Nós estamos numa fase, como já foi dito, aliás, pelo Sr. Vereador Dr. José Sá Fernandes, estamos numa fase de profundas alterações climáticas e há uma necessidade premente de as cidades se adaptarem a essas alterações. E, portanto, uma cidade que se quer inteligente não pode desprezar naturalmente a componente ambiental. Nós, enfim, eu penso que é chegada a hora de nós terminarmos este primeiro painel. Estava marcado o início do segundo painel para as 11 horas. Eu penso que podemos dar 5 minutos de tolerância e, em vez de começarmos às 11, começávamos às 11h05 para todos nós termos tempo de beber o nosso café e, enfim, trocarmos impressões sobre as Smart Cities. Muito obrigado. Obrigado. Bem.